A paz do Senhor em Cristo Jesus. Domingo pela manhã teremos uma grande oportunidade mais uma vez de estudar a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. O tema para o nosso trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Meus amados amigos em Cristo Jesus, eu quero, nesse início de comentário, fazer aqui dar uma breve definição da palavra redenção, que faz parte do nosso tema. Então, a definição etimológica e exegética da palavra redenção advém do latim redemptio, que significa literalmente ato de resgate. Redenção é o ato ou efeito de remir, resgate, auxílio ou proteção que livra de situações difíceis. Ou podemos resumir tudo isso como salvação. Então, a definição bíblica para a redenção é o ato de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. Então, para esse tema, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, eu quero, nesse sentido, dizer para os irmãos que podemos entender o processo espiritual que o Espírito Santo realiza por 3 manifestações distintas na vida do crente. Então, 3 palavras explicam essa experiência, que é a emersão, a infusão e a efusão. Vejamos. O batismo significa o ato de emersão, ou efeito de emergir, submergir, mergulhar. A experiência do Pentecostes foi uma emersão do poder do Espírito Santo, como podemos comprovar, Atos 2 e 4. A segunda palavra é efusão, que significa verter um líquido para dentro de um recipiente. Implica no ato de derramar dentro. A expressão enchei-vos sugere que o Espírito Santo derramou para dentro daqueles discípulos no cenáculo o poder espiritual para fazerem a obra do Evangelho. Porém, a terceira palavra é efusão, que significa o ato de efudis, derramar para fora, escoar de dentro para fora. Ora, quando todos foram cheios do Espírito Santo, infundiu-se para dentro deles uma experiência celestial, que fez com que houvesse uma efusão de alegria e de gozo na presença do Espírito Santo dentro deles. Então, essas 3 palavras nos dão a dimensão da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Ainda podemos afirmar que o Espírito Santo tem ação tríplice no trabalho da convicção, como podemos comprovar em João, capítulo 16, versículo 10 ao 8. Ele convence do pecado, mostrando ao pecador que o caminho pode ser mudado. Ele convence da justiça, mostrando que Cristo cumpriu toda a justiça da lei exigida por Deus na cruz. Ele ainda convence do juízo, mostrando que o juízo efetuado sobre a cruz foi aceito pelo Pai, proporcionando para o pecador sua expiação e perdão. E ainda dentro desse assunto tão maravilhoso, que é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, podemos ver que há 3 esferas de atuação do Espírito Santo na obra da redenção ou da convicção do homem. Então, essas 3 esferas, nós podemos comprovar que a primeira esfera é a da mente. O Espírito Santo atua com o objetivo de convencer o pecador intelectualmente através da pregação da palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, como podemos comprovar lendo Romanos 8, 27, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Então, a primeira atuação do Espírito Santo no plano da redenção
nós podemos ver que é na mente das pessoas. Mas a segunda esfera é a do sentimento. O Espírito Santo atua com o objetivo de provocar o desejo de ter, ver e possuir a oferta oferecida mediante o conhecimento adquirido pela palavra de Deus. Como podemos comprovar Efésios 4:30, Romanos 15:30 também. Mas existe aí a última esfera, que é a esfera da vontade. O Espírito Santo atua com o objetivo de promover a decisão motivada pela mente e pelo sentimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 e ainda o versículo número 11. Então, através do que aqui acabamos de ver, nós vemos que o Espírito Santo, na atuação do plano da redenção, há um trabalho específico e um processo maravilhoso para que o homem possa chegar bem perto de Deus. O nosso ponto central da nossa lição é: o Espírito Santo atua de maneira contínua, dinâmica para a salvação. Então, recomendo para os irmãos ainda a leitura do livro, que traz vários subsídios para esta lição, escrito pelo próprio autor desse trimestre, e é importante, como ele inicia o segundo tópico deste livro, que também é o assunto da nossa lição, ele vai dizer o seguinte: a salvação é obra da Trindade, e a declaração de fé da Assembleia de Deus apresenta uma amostragem da vastidão da obra soteriológica do Espírito Santo. Eu também recomendo para os irmãos a leitura da declaração de fé da Assembleia de Deus, que é mais que um livro, é um documento da Assembleia de Deus. Exatamente no capítulo que ele trata do Espírito Santo, ele vai nos mostrar uma grande realidade sobre a atuação do Espírito Santo para nós que estamos na sua presença. Olha o que ele vai dizer: o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo possui a mesma essência do Pai e do Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. 2 Coríntios, 1 Coríntios 2:12. Penetra até as profundezas de Deus. Agora, o que é importante é o que ele vai afirmar. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano da salvação, idealizada por Deus Pai e executada pelo seu Filho. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar, santificar o homem e a mulher. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, mediante tudo isso que acabamos de ouvir, nós temos a grata satisfação e a certeza de que a obra do Espírito Santo, a sua atuação no plano da redenção, é uma realidade para nossas vidas. Que Deus nos ajude, nos conceda a sua graça e que esta lição traga para nós muito conhecimento e experiências profundas através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E uma boa aula para todos, em nome de Jesus.